Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Agora viramos o ano, todo mundo já querendo colocar em prática aí novos projetos e hoje eu vou trazer um tema aqui extremamente importante que é relacionado a construções, a licenças, a todas as questões ambientais. Nós sabemos da importância que tudo que tem isso hoje em dia e é muito importante que vocês se conheçam as regras e como funciona. Ao meu lado, como um grande convidado especial aqui, Cláudio Scali, que é o secretário executivo da Agência Ambiental do Vale do Paraíba. Cláudio, seja muito bem-vindo ao programa do Desenvolve Vale. Você já esteve uma vez aqui, agora é a segunda vez. O tema importante, a gente repete a dose. Kiko, muito obrigado por estar nos recebendo e dando essa oportunidade para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, né? E queria agradecer a sua equipe do SBT aqui, né, que tem sido muito gentil conosco aqui. Que bom, não, aqui o pessoal da TV Tati SBT são realmente muito parceiros. Mas, Cláudio, a gente está num país que para se empreender é muito difícil. Hoje, eu diria que nós temos que aplaudir aqueles que decidem fazer algum empreendimento, tudo isso, porque o nosso país ele vem de uma origem burocrática, muitas vezes confusa, e eu estou falando aqui do bom empreendedor, aquele que quer fazer, seguir as leis e cumprir ali as determinações existentes. E de repente, a parte ambiental hoje, ela é fundamental, né? E tomar os cuidados legais muito mais ainda, né? Então, por uma questão de sustentabilidade e também por um posicionamento de legalidade. E surge então a criação completa agora 3 anos, que foi uma grande transformação, a Agência Ambiental do Vale do Paraíba. Antes da gente falar disso tudo, agora que vocês completaram no final do ano 3 anos, para aquele cidadão que ainda não conhece um pouco a função da Agência Ambiental, e nós sabemos já da importância que tem, o que de fato hoje faz a Agência Ambiental? Vamos lá, Kiko. A agência ambiental nada mais é do que a municipalização do licenciamento ambiental, né? Nós, aqui no estado de São Paulo, vou ser mais específico do estado de São Paulo, nós temos o órgão CETESB, que faz o licenciamento ambiental. Mas após a Constituição de 88, né, o município ele acabou sendo realmente considerado um ente federativo, que até então o município não era um ente dentro da federação que formulava política, que tinha seus direitos, seus deveres, e a Constituição de 88 ela veio bem clara sobre o papel do município no engajamento da questão federativa. Perfeito. Né? Isso e na questão da saúde, por exemplo, foi criado o SUS, onde teve as atribuições do governo federal, governo estadual, do município, na área da segurança, né? E vários outros setores. E no meio ambiente não foi diferente, né? Então se colocou a questão da responsabilidade do município, né? E, porém, faltavam algumas regulamentações, né? E no estado de São Paulo foi feito alguns convênios com alguns municípios que se interessavam, né? E, porém, depois teve a lei complementar 140, né? Que nós costumamos dizer que é a mãe do licenciamento ambiental municipalizado. E ela veio esclarecer realmente o que era o licenciamento ambiental e com isso clareou, não teve mais problemas jurídicos, né, para poder fazer o licenciamento. Quer dizer que então a Agência Ambiental ela veio numa perspectiva de fazer boa parte dos licenciamentos ambientais para os empreendedores, pessoas físicas, jurídicas. Exatamente. E o que colocava a lei em 140? Que cabia ao município atividades consideradas de impacto local. Né? Tá. E quem define o que é impacto local é no Estado, através dos seus conselhos estadual, que é o CONSEMA, que eu fui já conselheiro por 4 anos, tá, né, no conselho. E lá se definiu. Porém, há um pensamento, um pouco de ignorância, um pouco de preconceito mesmo quanto à questão do licenciamento ambiental. Então, as atividades de impacto local são muito restritas aqui em São Paulo.
Em outros estados, nem tanto. Certo. Mas aqui em São Paulo é por uma questão de alguns tecnocratas, algumas pessoas que se dizem... Isso que eu ia falar, muitas pessoas, empreendedores que a gente conhece, querem seguir, como eu disse aqui, o regramento, mas sofrem na mão porque parece que são exigências intermináveis e que os prazos ficam extremamente alongados. Verdade. Depois eu vou te contar uma história que vai ilustrar bem essa questão, né? Então, hoje, a agência ambiental, ela licencia o que é impacto local considerado pelo CONSEMA, né? Então, hoje ela pode estar fazendo esses licenciamentos. Isso. E qual o reflexo na prática que tem isso para o empreendedor? Isso, muito boa pergunta aqui. Então, são vários aspectos que melhoram, né? Um deles é o tempo. Tempo. Por quê? O tempo que é fundamental. Você acabou de dizer agora que a questão, aqueles empreendedores que querem fazer certo, né, não querem impactar, porque o licenciamento ambiental, isso que é importante os ouvintes, nossos espectadores saberem, é que a questão ambiental não é só uma questão burocrática, né? É para minimizar o impacto que aquele empreendimento esteja causando. Perfeito. Né? Então, ele tem essa importância, não é só documento, não é só burocracia, né? E o que acontece? Quando você faz um licenciamento ambiental na CETESB, a CETESB está muito sobrecarregada, né? A CETESB é composta hoje nos melhores técnicos, não só do Brasil, na América Latina. Porém, ela tem todas as grandes atividades que são exercidas lá, poderiam estar sendo feitas pelos municípios. Quer dizer, é uma forma, então, de dar uma agilidade, né, respeitando as regras, etc., mas também tirando, porque a gente sabe, a CETESB se empenha muito, né, ela tem lá, a gente conhece o pessoal aqui da região do Vale do Paraíba, são dedicados, tudo, mas muitas vezes se escuta isso deles mesmo, né? Estamos sobrecarregados, temos menos profissionais do que precisaríamos ter, então a agência entra nessa parte. Ela entra nessa parte para poder desafogar a CETESB, né? É só para você ter uma ideia, o número de técnicos que eu tenho na agência é o mesmo número de técnicos que a CETESB tem para atender mais de 70 municípios. E eu atendo 10. Olha aí. Então é uma questão somente matemática, né? Então a questão do tempo. Então a questão do tempo é uma. Quer dizer, muitas coisas então, que a CETESB faria, hoje podem ser feitas pela sua agência. Pela agência ou qualquer outro município que queira ser licenciador. Vamos falar disso no próximo bloco. Nós temos um intervalo comercial agora. Vamos sim. Estamos conversando hoje com Cláudio Scali, que é o secretário executivo da Agência Ambiental, responsável pelos licenciamentos ambientais. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje conversando com Cláudio Scali. Ele é secretário executivo da Agência Ambiental. Uma estrutura extremamente importante, responsável pelos licenciamentos ambientais. Uma das maiores preocupações dos empreendedores, daqueles que querem realizar de forma correta e dentro das regras, eram os prazos que se praticavam. Nós sabemos que a CETESB ela tem toda uma competência nisso, mas faltava estrutura de pessoas, estrutura realmente que permitisse essa agilidade. E aí, Cláudio, eu queria entender um pouquinho. A agência completou agora 3 anos, no final de 24, completou 3 anos de existência. Me dá um exemplo de prazos do que como era feito e através da agência como está sendo feito para o empreendedor, para o telespectador entender um pouco o que nós estamos falando. Muito bem. Eu vou dar um pequeno exemplo. Hoje nós estamos com 3 anos de vida, né? E, na verdade, são 3 anos, mas 2 anos funcionando, porque no nosso primeiro ano nós ajudamos os municípios a fazer as legislações, né, para poderem se habilitar para serem licenciadores através da agência. Então foi um ano de trabalho, né, que eu queria agradecer aos municípios fundadores, né? O nosso hoje vice-governador, o Felício, que foi prefeito de São José, ele foi o grande idealizador, o grande fundador junto comigo para que a gente pudesse estar vendo essa agência, né? Então hoje nós já temos mais de 600 licenciamentos realizados,
né? E vou te contar uma história muito interessante, o nosso primeiro licenciamento, o Felício tinha acabado de sair da prefeitura, né, para ser candidato, estava o antes, e o antes tinha uma obra pública, um viário, né, que já fazia 2 anos que estava na CETESB, e ele precisava dar início às obras, uma obra muito importante. E eu aconselhei, falei, Anderson, agora nós já estamos habilitados, está tudo certo, tira da CETESB e passa esse tipo de empreendimento, a gente pode... Vocês estão autorizados a fazer. E era 13 de dezembro, né? E próximo do Natal, próximo do Ano Novo, né? E aí ele protocolou, pediu para o secretário dele protocolar na agência, para receber esse protocolo no dia 13 de dezembro, no primeiro dia de vida, né? E tendo Natal, tendo Ano Novo, teve um comunique que faltava um documento ainda, e nós realizamos esse licenciamento em 20 dias. Meu Deus. Foi o primeiro licenciamento. É imaginável hoje na CETESB. Há 2 anos que estava encaminhado. Estava encaminhado na CETESB e 20 dias. 20 não, dias. E com mesmo, isso é importante, com a qualidade, com todos os cuidados que é necessário. Mas eu vou continuar essa história. Depois de 5 meses nós já atuando, recebemos uma denúncia através do Ministério Público de um pseudo-ambientalista, né? Porque sim, tem muitos, não dá para considerar um ambientalista que não quer ter informações, que é preconceituoso, e falando um monte de coisas que eram inverdades, né? Mas o Ministério Público ele tem a responsabilidade de caminhar para a averiguação. A verificar. E uma delas era justamente o tempo. Ele colocava na denúncia dele, na pseudo-denúncia, de que era imaginável em 20 dias você fazer um licenciamento adequado. Nossa. Né? E nós respondemos adequadamente para o Ministério Público, o Ministério Público concordou e viu, né? E uma outra coisa, um outro detalhe que nós temos, nós temos o promotor ele tem uma senha que ele acessa todos os licenciamentos nossos. Todos, desde transparência, o início, né? Transparência total. Então, essa questão do tempo, ela é muito importante, porque ao mesmo tempo que o empresário ele precisa dessa agilidade, né, desse trabalho todo, ele não tem na CETESB, não por incapacidade operacional, mas é para questões mesmo meramente matemáticas, como eu disse. Então, uma das qualidades da agência justamente é essa. É a questão do tempo, as taxas, isso é importante colocar, as nossas taxas são bem menores que a praticada na CETESB, e essas taxas vão todas para o município. Quando o município não é o licenciador, ele não recebe essas taxas ficam na CETESB. Agora, para clarear, né, para o empreendedor que está nos assistindo, como que ele sabe se um determinado assunto ele encaminha para a CETESB ou se ele encaminha para a agência? Que eu acho que essa questão ainda, ela não é clara para o empreendedor. Como é que isso pode ser claro para o empreendedor? Tá, vamos lá. Nós temos 2 tipos de licenciamento. Nós falamos que é o licenciamento da área verde, né, que é supressão de árvores isoladas, fragmentos, né? Então, todas as obras públicas dos municípios são concessionadas conosco. Alguns municípios, toda a questão de supressão é conosco. São José é obra pública, né? E as áreas particulares são ainda com a prefeitura, mas provavelmente vai estar mudando agora nesse próximo ano, né? No ano de 2025. E quando o outro é que a gente chama da área azul, né? Que são das empresas, né? Isso. Então é super fácil, é só acessar o nosso site, né? Vamos aparecer o site aqui para que as pessoas possam saber qual é o site. Qual é o site. E aí nesse site, pega lá, licenciamento, você tem a relação dos KNAI. Né? E o KNAI, toda empresa tem o seu CNPJ e tem o seu KNAI. O que é importante é a atividade realmente exercida. Por exemplo, você tem uma empresa, aí quando a pessoa abre a empresa, ele não sabe muito bem o que ele pode estar ampliando, então ele coloca vários KNAI. O importante para licenciamento ambiental é a atividade que esteja sendo exercida. Perfeitamente. Nós vamos ter que ir para mais um intervalo comercial
Passa rápido, né, Cláudio? É. Mas, gente, olha a importância, agilidade. Século XXI, prazo é algo muito importante hoje para todas as questões do desenvolvimento. Então, estamos aqui com o Cláudio Scali, que é o secretário executivo da Agência Ambiental. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Ok, aqui estamos de volta, hoje entrevistando o Cláudio Scali, que é o secretário executivo da Agência Ambiental do Vale do Paraíba. Falávamos nos outros blocos a importância que tem a Agência Ambiental, principalmente com relação aos prazos. Cláudio, agora um dos temas que a gente sempre escuta isso, e o Desenvolve Vale tem tentado achar soluções, porque o Desenvolve Vale é um grupo de pessoas que realmente propõe melhorias, propõe atitudes sustentáveis do bom empreendedor. Me fala uma coisa, loteamento, como é que se encaixa loteamento nessa questão toda dos licenciamentos ambientais? Kiko, vou dar um exemplo. Um loteador é como se fosse um empreendedor de uma fábrica, como um empreendedor outro, né? Antes da 6766, que é a lei de loteamento, se fazia, ou a pessoa abria uma rua, dava os lotes, e não é do seu tempo, que você é muito jovem, né? Mas, nada. Mas aí o loteador dava até 1000 blocos para a pessoa construir, né? E ele não tinha água, não tinha luz, não tinha ventilação. Era assim. Aí a pessoa ia fazendo, abria um poço, jogava o esgoto na rua, né? E com o advindo da 6766, não, o loteador tinha que entregar toda a infraestrutura, né, que era o mais adequado. Água, esgoto, iluminação pública, energia, né? E com isso veio os órgãos ambientais para fazer o licenciamento, né? Tá. Então isso é o correto. Né? É o correto por quê? Porque hoje um loteamento causava um grande impacto ambiental, que não era só a supressão de vegetação, mas lançamento de esgoto inadequado e a qualidade de vida, não só daquela população que está morando naquele loteamento, mas do seu entorno, né? Então, com a 6766, ela regulamentou isso, o órgão ambiental, no caso do estado de São Paulo, era a CETESB, aprovando esses loteamentos, né? E depois veio o advento do GRAPOAB, onde juntou todos os órgãos ambientais, que deu uma certa agilidade para um empreendimento. Certa por quê? Né? Apesar que tem os prazos do GRAPOAB, mas o setor da CETESB, por exemplo, há uma demora muito grande. Eu acho que ainda, para loteamento, o Brasil precisa caminhar muito. E aí o que acontece? Hoje, um loteador, imagine, ele tem toda a programação dele de investimento, porque ele gasta um recurso enorme. Sim. Compra diária, projeto, taxas de tudo, né? E aí ele tem que esperar ainda 2, 3, 4 anos por uma aprovação, né? Ou até 10 anos. Eu conheço casos de 10 anos. Exatamente. Né? De aprovação, vai e volta, né? E nós, a agência ambiental, pleiteamos que o loteamento passasse, porque o loteamento é um impacto local. Não tem um porquê de não ser impacto local. Quer dizer, o loteamento hoje ainda não está dentro das atribuições da agência. Apesar que, por exemplo, é o município, é a agência, no caso, damos todos os pareceres ambientais, manifestação, fazemos tudo, só não damos a licença. Entendi. Né? É um absurdo. E nós estamos pleiteando isso à CETESB. Não foi possível junto ao Conselho Estadual. O presidente da CETESB, o Tomás, ele é um municipalista, tem um apoio dele. Existe, então, hoje um alinhamento muito bom com a CETESB? Tem um alinhamento excelente com a direção. Que é o certo, né? Por isso tem alguns tecnocratas na CETESB que tem preconceito e falta de visão. Mas aí o presidente da CETESB pode agir. E ele está agindo, e nós vamos fazer agora uma delegação de atribuições. Então, aquilo que o Conselho Estadual
não previu e nós vamos estar colocando. Aumentamos bastante a atividade. E aí passa a vir o loteamento também? Não, o loteamento não conseguimos. Sim, mas o que passaria a vir para a agência ambiental? São várias quinais, né? Vão estar mais 58 quinais, né? E atividades, assim, por exemplo, importantíssimas, que é a supressão de fragmento na área rural. Então, por exemplo, uma pousada ia construir em Francisco Xavier, e aí precisava suprimir um fragmento, e aí tinha que pacetar, demoraria a vida toda. Cervejarias de pequeno porte também vai passar para nós, né? Mas, ô Cláudio, tudo bem, tem assuntos ainda que não vieram para a agência. A gente sabe da importância que tem a CETESB também, mas eu acho que só de você me falar que já existe um alinhamento entre CETESB e agência ambiental é um grande avanço. Dá um alinhamento, né? Porque se a gente quer um país melhor, nós temos que deixar os empreendedores. Eu estou aqui preocupado com o nosso tempo, porque passa muito rápido, mas é um assunto extremamente importante. Né? E caminhando para o final, nós vamos no futuro te chamar para outra pauta, vejo com bons olhos vocês estarem cumprindo aí já 3 anos e uma coisa que não deu tempo. 20 dias o nosso 20 dias. E que alguns municípios que ainda não aderiram à agência que façam isso o mais rápido possível. Nós estamos mantendo conversa agora com alguns municípios que ainda não se consorciaram, né? E hoje nós estamos com 10 municípios, começamos com 6, estamos com 10 municípios e vamos estar ampliando agora esse número de municípios. Perfeitamente. Cláudio, prefeitos eleitos aí nos procurem para que a gente possa estar discutindo os trâmites. Cláudio, muito obrigado. Nosso tempo aqui está esgotado. Agradeço bastante, um tema extremamente importante. E atenção, prefeituras que ainda não aderiram à agência ambiental. É extremamente importante que façam isso aqui no Vale do Paraíba. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.